Catecismo da Igreja Católica. Primeira parte. A profissão de fé. Segunda seção. A profissão da fé cristã. Capítulo 2. Creio em Jesus Cristo, Filho único de Deus. Artigo 3. Jesus Cristo foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Parágrafo 3. Os mistérios da vida de Cristo. Números de 512 a 513. Relativamente à vida de Cristo, o símbolo da fé apenas fala dos mistérios da encarnação, conceição e nascimento, e da Páscoa, paixão, crucifixão, morte, sepultura, descida à mansão dos mortos, ressurreição, ascensão. Nada diz explicitamente dos mistérios da vida oculta e pública de Jesus. Mas os artigos que dizem respeito à encarnação e à Páscoa de Jesus esclarecem toda a vida terrena de Cristo. Tudo que Jesus fez e ensinou desde o princípio até o dia em que foi elevado ao céu. Atos dos Apóstolos 1:2, deve ser visto à luz dos mistérios do Natal e da Páscoa. A catequese, segundo as circunstâncias, explanará toda a riqueza dos mistérios de Jesus. Aqui, basta indicar alguns elementos comuns a todos os mistérios da vida de Cristo, e, para depois esboçar os principais mistérios da vida oculta, 2, e pública, 3, de Jesus. 1. Toda a vida de Cristo é mistério. Números de 514 a 515. Muitas coisas que interessam a curiosidade humana a respeito de Jesus não figuram nos evangelhos. Quase nada se diz da sua vida em Nazaré e mesmo grande parte da sua vida pública não é relatada. O que foi escrito nos evangelhos foi o para acreditardes que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, acreditando, tenhais a vida em seu nome. João 20:31. Os evangelhos foram escritos por homens que foram dos primeiros a receber a fé e que quiseram partilhá-la com outros. Tendo conhecido, pela fé, quem é Jesus, puderam ver e fazer ver os traços do seu mistério em toda a sua vida terrena. Desde os panos do nascimento até o vinagre da paixão e ao sudário da ressurreição, tudo, na vida de Jesus, é sinal do seu mistério. Através dos seus gestos, milagres e palavras, foi revelado que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9. A sua humanidade aparece, assim, como sacramento, isto é, sinal e instrumento da sua divindade e da salvação que ele veio trazer. O que havia de visível na sua vida terrena conduz ao mistério invisível da sua filiação divina e da sua missão redentora. Os traços comuns dos mistérios de Jesus. Números de 516 a 518. Toda a vida de Cristo é revelação do Pai. As suas palavras e atos, os seus silêncios e sofrimentos, a maneira de ser e de falar. Jesus pode dizer: quem me vê, vê o Pai. João 14:9. E o Pai: este é o meu filho predileto. Escutai-o. Lucas 9:35. Tendo-se nosso Senhor feito homem para cumprir a vontade do Pai, os mais pequenos pormenores dos seus mistérios manifestam o amor de Deus para conosco. Toda a vida de Cristo é mistério de redenção. A redenção vem-nos, antes de mais, pelo sangue da cruz.
Mas este mistério está atuante em toda a vida de Cristo, já na sua encarnação, pela qual, fazendo-se pobre, nos enriquece com a sua pobreza. Na vida oculta que, pela sua obediência, repara nossa insubmissão. Na palavra que purifica os seus ouvintes. Nas curas e expulsões dos demônios, pelas quais toma sobre si as nossas enfermidades e carrega com as nossas doenças. Mateus 8:17. Na ressurreição, pela qual nos justifica. Toda a vida de Cristo é mistério de recapitulação. Tudo que Jesus fez, disse e sofreu tinha por fim restabelecer o homem decaído na sua vocação originária. Quando ele encarnou e se fez homem, recapitulou em si a longa história dos homens e proporcionou-nos, em síntese, a salvação, de tal forma que aquilo que havíamos perdido em Adão, isto é, sermos imagem e semelhança de Deus, o recuperássemos em Cristo Jesus. Aliás, foi por isso que Cristo passou por todas as idades da vida, restituindo assim a todos os homens a comunhão com Deus. A nossa comunhão nos mistérios de Jesus. Números de 519 a 521. Toda a riqueza de Cristo se destina a todos os homens e constitui o bem de cada um. Cristo não viveu para si mesmo, mas para nós, desde a encarnação por nós homens e para nossa salvação até a sua morte por causa dos nossos pecados. 1 Cor 15:3, e a sua ressurreição para nossa justificação. Romanos 4:25. Ainda agora, ele é o nosso advogado junto do Pai. 1 João 2:1, sempre vivo para interceder por nós. Hebreus 7:25. Com tudo o que viveu e sofreu por nós, uma vez por todas, ele está para sempre presente em nosso favor, na presença de Deus. Hebreus 9:24. Em toda a sua vida, Jesus mostra-se como nosso modelo. É o homem perfeito, que nos convida a tornarmos-nos seus discípulos e a segui-lo. Com a sua humilhação, deu-nos um exemplo a imitar. Com a sua oração, convida-nos à oração. Com a sua pobreza, incita-nos a aceitar livremente o despojamento e as perseguições. Tudo que Cristo viveu, ele próprio faz com que o possamos viver nele e ele vivê-lo em nós. Pela sua encarnação, o Filho de Deus uniu-se, de certo modo, a cada homem. Nós somos chamados a ser um só com ele. Ele faz-nos comungar, enquanto membros do seu corpo, em tudo o que ele próprio viveu na sua carne por nós, e como nosso modelo. Devemos continuar a completar em nós os estados e mistérios da vida de Jesus e pedir-lhe continuamente que se digne consumá-los perfeitamente em nós e em toda a sua igreja. Na verdade, o Filho de Deus deseja comunicar e prolongar, de certo modo, os seus mistérios em nós e em toda a sua igreja. Quer pelas graças que decidiu conceder-nos, quer pelos efeitos que deseja produzir em nós, por meio destes mistérios. É neste sentido que ele quer completá-los em nós. 2. Os mistérios da infância e da vida oculta de Jesus. Os preparativos. Números de 522 a 524. A vinda do Filho de Deus à Terra é um acontecimento tão grandioso, que Deus quis prepará-lo durante séculos. Ritos e sacrifícios, figuras e símbolos da primeira aliança, tudo Deus faz convergir para Cristo. Anuncia-o pela boca dos profetas que se sucedem em Israel.
E, por outro lado, desperta no coração dos pagãos a obscura expectativa desta vinda. São João Batista é o precursor imediato do Senhor, enviado para lhe preparar o caminho. Profeta do Altíssimo Lucas 1:76, supera todos os profetas, é o último deles e inaugura o Evangelho. Saúda a vinda de Cristo desde o seio da sua mãe e põe a sua alegria em ser o amigo do esposo. João 3:29, que ele designa como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1:29. Precedendo Jesus com o Espírito e o poder de Elias. Lucas 1:17, dá testemunho dele pela sua pregação, pelo seu batismo de conversão e, finalmente, pelo seu martírio. Ao celebrar em cada ano a liturgia do Advento, a Igreja atualiza esta expectativa do Messias. Comungando na longa preparação da primeira vinda do Salvador, os fiéis renovam o ardente desejo da sua segunda vinda. Pela celebração do nascimento e martírio do precursor, a Igreja une-se ao seu desejo. Ele deve crescer e ou diminuir. João 3:30. O mistério do Natal. Números de 525 a 526. Jesus nasceu na humildade de um estábulo, no seio de uma família pobre. As primeiras testemunhas deste acontecimento são simples pastores. E é nesta pobreza que se manifesta a glória do céu. A Igreja não se cansa de cantar a glória desta noite. Hoje a Virgem dá à luz o eterno e a terra oferece uma gruta ao inacessível. Cantam-no os anjos e os pastores, e com a estrela os magos põem-se a caminho, porque tu nasceste para nós, pequeno infante. Deus eterno. Tornar-se criança diante de Deus é a condição para entrar no reino, e para isso, é preciso abaixar-se e tornar-se pequeno. Mais ainda, é preciso nascer do alto. João 3:7. Nascer de Deus para se tornar filho de Deus. O mistério do Natal cumpre-se em nós quando Cristo se forma em nós. O Natal é o mistério desta admirável permuta, o admirabile commercium. Creator generis humani, animatum corpus sumes de virgine nascidi ignatus est. Et, procedens homo sine semine, largitus est nobis suum deitatem. O admirável permuta. O Criador do gênero humano, tomando corpo e alma, dignou-se nascer de uma virgem. E, feito homem sem progenitor humano, tornou-nos participantes da sua divindade. Os mistérios da infância de Jesus. Números de 527 a 530. A circuncisão de Jesus, 8 dias depois do seu nascimento, sinal da sua inserção na descendência de Abraão, no povo da aliança, da sua submissão à lei e da sua deputação para o culto de Israel, no qual participará durante toda a sua vida. Este sinal prefigura a circuncisão de Cristo, que é o batismo. A Epifânia é a manifestação de Jesus como o Messias de Israel, Filho de Deus e Salvador do mundo. Juntamente com o batismo de Jesus no Jordão e as bodas de Caná, a Epifânia celebra a adoração de Jesus pelos magos vindos do Oriente. Nestes magos, representantes das religiões pagãs circunvizinhas, o Evangelho vê as primícias das nações, que acolhem a boa nova da salvação pela encarnação. A vinda dos magos a Jerusalém, para adorar o Rei dos Judeus, mostra que eles procuram em Israel a luz messiânica da estrela de David, aquele que será o Rei das Nações.
A sua vida significa que os pagãos não podem descobrir Jesus e adorá-lo como Filho de Deus e Salvador do mundo, senão voltando-se para os judeus e recebendo deles a sua promessa messiânica, tal como está contida no Antigo Testamento. A Epifânia manifesta que todos os povos entram na família dos patriarcas e adquire a israelítica dignitas, a dignidade própria do povo eleito. A apresentação de Jesus no templo mostra-o como primogênito que pertence ao Senhor. Com Simeão e Ana, é toda a expectativa de Israel que venha ao encontro do seu Salvador. A tradição bizantina designa por encontro este acontecimento. Jesus é reconhecido como um Messias tão longamente esperado, luz das nações e glória de Israel, mas também como sinal de contradição. A espada de dor, predita a Maria, anuncia essa outra oblação, perfeita e única, da cruz, que trará a salvação que Deus preparou diante de todos os povos. A fuga para o Egito e o massacre dos inocentes manifestam a oposição das trevas à luz. Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. João 1:11. Toda a vida de Cristo decorrerá sob o signo da perseguição. Os seus partilham-na com ele. O seu regresso do Egito lembra o Êxodo e apresenta Jesus como o libertador definitivo. Os mistérios da vida oculta de Jesus. Números de 531 a 534. Durante a maior parte da sua vida, Jesus partilhou a condição da imensa maioria dos homens. Uma vida cotidiana sem grandeza aparente, vida de trabalho manual, vida religiosa judaica sujeita à lei de Deus, vida na comunidade. De todo este período, é-nos revelado que Jesus era submisso a seus pais e que ia crescendo em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e dos homens. Lucas 2:52. A submissão de Jesus à sua mãe e ao seu pai legal foi o cumprimento perfeito do quarto mandamento. É a imagem temporal da sua obediência filial ao Pai Celeste. A submissão diária de Jesus a José e a Maria anunciava e antecipava a submissão de Quinta-feira Santa. Não se faça a minha vontade, Lucas 22:42. A obediência de Cristo, no cotidiano da vida oculta, inaugurava já a recuperação daquilo que a desobediência de Adão tinha destruído. A vida oculta de Nazaré permite a todos os homens entrar em comunhão com Jesus, pelos diversos caminhos da vida cotidiana. Nazaré é a escola em que se começa a compreender a vida de Jesus, é a escola em que se inicia o conhecimento do Evangelho. Em primeiro lugar, uma lição de silêncio. Oh! Se renascesse em nós o amor do silêncio, esse admirável e indispensável hábito do Espírito. Uma lição de vida familiar que Nazaré nos ensine o que é a família, a sua comunhão de amor, a sua austera e simples beleza, o seu caráter sagrado e inviolável. Uma lição de trabalho, Nazaré, a casa do filho do carpinteiro. Aqui desejaríamos compreender e celebrar a lei, severa mas redentora, do trabalho humano. Daqui, finalmente, queremos saudar os trabalhadores de todo o mundo e mostrar-lhes o seu grande modelo, o seu irmão divino. O reencontro de Jesus no templo é o único acontecimento que quebra o silêncio dos evangelhos sobre os anos ocultos de Jesus. Nele, Jesus deixa entrever o mistério da sua consagração total à missão decorrente da sua filiação divina.
Não sabieis que eu tenho de estar na casa do meu pai? Maria e José não compreenderam esta palavra, mas acolheram-na na fé, e Maria guardava no coração todas estas recordações, ao longo dos anos em que Jesus permaneceu oculto no silêncio de uma vida normal. 3. Os mistérios da vida pública de Jesus. O batismo de Jesus. Números de 535 a 537. O início da vida pública de Jesus é o seu batismo por João, no Rio Jordão. João pregava um batismo de penitência, em ordem à remissão dos pecados. Lucas 3:3. Uma multidão de pecadores, publicanos e soldados, fariseus e saduceus e prostitutas vinha ter com ele, para que os batizasse. Então aparece Jesus. O Batista hesita, Jesus insiste, e recebe o batismo. Então o Espírito Santo, sob a forma de pomba, desce sobre Jesus, e uma voz do céu proclama: Este é o meu Filho muito amado. Mateus 13:17. Tal foi a manifestação, epifânia, de Jesus como o Messias de Israel e Filho de Deus. Da parte de Jesus, o seu batismo é a aceitação e a inauguração da sua missão de servo sofredor. Deixa-se contar entre o número dos pecadores. É já o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1:29, e antecipa já o batismo da sua morte sangrenta. Vem, desde já, para cumprir toda a justiça. Mateus 13:15. Quer dizer que se submete inteiramente à vontade do Pai e aceita por amor o batismo da morte para a remissão dos nossos pecados. A esta aceitação responde a voz do Pai, que põe toda a sua complacência no Filho. O Espírito que Jesus possui em plenitude, desde a sua conceição, vem repousar sobre ele. João 1:32-33, e Jesus será a fonte do mesmo Espírito para toda a humanidade. No batismo de Cristo, abriram-se os céus. Mateus 3:16, que o pecado de Adão tinha fechado, e as águas são santificadas pela descida de Jesus e do Espírito, prelúdio da nova criação. Pelo batismo, o cristão é sacramentalmente assimilado a Jesus que, no seu batismo, antecipa a sua morte e ressurreição. Deve entrar neste mistério de humilde abatimento e de penitência, descer a água com Jesus, para de lá subir com ele, renascer da água e do Espírito para se tornar, no Filho, Filho amado do Pai, e viver numa vida nova. Romanos 6:4. Sepultemo-nos com Cristo pelo batismo, para com ele ressuscitarmos. Desçamos com ele, para com ele sermos elevados. Tornemos a subir com ele, para nele sermos glorificados. Tudo que se passou com Cristo dá-nos a conhecer que, depois do banho de água, o Espírito Santo desce sobre nós do alto dos céus e, adoptados pela voz do Pai, tornamo-nos filhos de Deus. A tentação de Jesus. Números de 538 a 540. Os evangelhos falam do tempo de solidão que Jesus passou no deserto, imediatamente depois de ter sido batizado por João. Impelido pelo Espírito para o deserto, Jesus ali permanece sem comer durante 40 dias. Vive com os animais selvagens e os anjos servem-no. No fim desse tempo, Satanás tenta-o por 3 vezes, procurando pôr em causa a sua atitude filial para com Deus. Jesus repele esses ataques, que recapitulam as tentações de Adão no paraíso e de Israel no deserto.
e o diabo afasta-se dele até determinada altura. Lucas 4:13. Os evangelistas indicam o sentido salvífico deste acontecimento misterioso. Jesus é o novo Adão, que se mantém fiel naquilo em que o primeiro sucumbiu à tentação. Jesus cumpre perfeitamente a vocação de Israel. Contrariamente aos que outrora, durante 40 anos, provocaram a Deus no deserto, Cristo revela-se o servo de Deus totalmente obediente à vontade divina. Nisto, Jesus vence o diabo, amarrou o homem forte, para lhe tirar os despojos. A vitória de Jesus sobre o tentador, no deserto, antecipa a vitória da paixão, suprema obediência, do seu amor filial ao Pai. A tentação de Jesus manifesta a maneira própria de o Filho de Deus ser Messias, ao contrário da que lhe propõe Satanás, e que os homens desejam atribuir-lhe. Foi por isso que Cristo venceu o tentador, por nós. Nós não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer das nossas fraquezas. Temos um que possui a experiência de todas as provações, tal como nós, com exceção do pecado. Hebreus 4:15. Todos os anos, pelos 40 dias da grande quaresma, a Igreja une-se ao mistério de Jesus no deserto. O reino de Deus está próximo. Números de 541 a 542. Depois de João ter sido preso, Jesus partiu para a Galileia. Aí proclamava a boa nova da vinda de Deus, nestes termos: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e acreditai na boa nova. Marcos 1:14-15. Por isso, Cristo, a fim de cumprir a vontade do Pai, deu começo na terra ao reino dos céus. Ora, a vontade do Pai é elevar os homens à participação da vida divina. E falo reunindo os homens em torno do seu Filho, Jesus Cristo. Esta reunião é a Igreja, a qual é na terra o germe e o princípio do reino de Deus. Cristo está no centro desta reunião dos homens na família de Deus. Reuni-os à sua volta pela sua palavra, pelos seus sinais que manifestam o reino de Deus, pelo envio dos discípulos. E realizará a vinda do seu reino sobretudo pelo grande mistério da sua Páscoa, a sua morte de cruz e a sua ressurreição. E eu, uma vez elevado da terra, atrairei todos a mim. João 12:32. Todos os homens são chamados a esta união com Cristo. O anúncio do reino de Deus. Números de 543 a 5446. Todos os homens são chamados a entrar no reino. Anunciado primeiro aos filhos de Israel, este reino messiânico é destinado a acolher os homens de todas as nações. Para ter acesso a ele, é preciso acolher a palavra de Jesus. A palavra do Senhor compara-se à semente lançada ao campo. Aqueles que a ouvem com fé e entram a fazer parte do pequeno rebanho de Cristo, já receberam o reino. Depois, por força própria, a semente germina e cresce até o tempo da messe. O reino é dos pobres e pequenos, quer dizer, dos que o acolheram com um coração humilde. Jesus foi enviado para trazer a boa nova aos pobres. Lucas 4:18. Declara os bem-aventurados, porque é deles o reino dos céus. Mateus 5:3. Foi aos pequenos que o Pai se dignou revelar o que continua oculto aos sábios e inteligentes.
Jesus partilha a vida dos pobres, desde o presépio até a cruz. Sabe o que é sofrer a fome, a sede e a indigência. Mais ainda, identifica-se com os pobres de toda a espécie, e faz do amor ativo para com eles a condição da entrada no seu reino. Jesus convida os pecadores para a mesa do reino. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Marcos 2:17. Convida-os à conversão, sem a qual não se pode entrar no reino, mas por palavras e atos. Mostra-lhes a misericórdia sem limites do seu Pai para com eles e a imensa alegria que haverá no céu por um só pecador que se arrependa. Lucas 15:7. A prova suprema deste amor será o sacrifício da sua própria vida, pela remissão dos pecados. Mateus 26:28. Jesus chama para entrar no reino, por meio de parábolas, traço característico do seu ensino. Por meio delas, convida para o banquete do reino, mas exige também uma opção radical. Para adquirir o reino é preciso dar tudo. As palavras não bastam, exigem-se atos. As parábolas são, para o homem, uma espécie de espelho. Como é que ele recebe a palavra? Como chão duro, ou como terra boa? Que faz ele dos talentos recebidos? Jesus e a presença do reino neste mundo estão secretamente no coração das parábolas. É preciso entrar no reino, quer dizer, tornar-se discípulo de Cristo, para conhecer os mistérios do reino dos céus. Mateus 13:11. Para os que ficam fora. Marcos 4:11, tudo permanece enigmático. Os sinais do reino de Deus. Números de 547 a 550. Jesus acompanha as suas palavras com numerosos milagres, prodígios e sinais. Atos dos Apóstolos 2:22, os quais manifestam que o reino está presente nele. Comprovam que ele é o Messias anunciado. Os sinais realizados por Jesus testemunham que o Pai o enviou. Convidam a crer nele. Aos que se lhe dirigem com fé, concede-lhes o que pedem. Assim, os milagres fortificam a fé naquele que faz as obras do seu Pai. Testemunha que ele é o Filho de Deus. Mas também podem ser ocasião de queda. Eles não pretendem satisfazer a curiosidade nem desejos mágicos. Apesar de os seus milagres serem tão evidentes, Jesus é rejeitado por alguns. Chega mesmo a ser acusado de agir pelo poder dos demônios. Ao libertar certos homens dos males terrenos, da fome, da injustiça, da doença e da morte, Jesus realizou sinais messiânicos. No entanto, ele não veio para abolir todos os males deste mundo, mas para libertar os homens da mais grave das escravidões, a do pecado, que os impede de realizar a sua vocação de filhos de Deus e é causa de todas as servidões humanas. A vinda do reino de Deus é a derrota do reino de Satanás. Se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então é porque o reino de Deus chegou até vos. Mateus 12:28. Os exorcismos de Jesus libertam os homens do poder dos demônios e antecipam a grande vitória de Jesus sobre o príncipe deste mundo. É pela cruz de Cristo que o reino de Deus vai ser definitivamente estabelecido. Regnavit aligno Deus, Deus reinou desde o madeiro. As chaves do reino. Números de 551 a 553.
Desde o princípio da sua vida pública, Jesus escolheu alguns homens, em número de 12, para andarem com ele e participarem na sua missão. Deu-lhes parte na sua autoridade e enviou-os a pregar o reino de Deus e a fazer curas. Lucas 9, 2. Estes homens ficam para sempre associados ao reino de Cristo, porque, por meio deles, Jesus Cristo dirige a igreja. Eu disponho, a vosso favor, do reino, como meu Pai dispõe dele a meu favor, a fim de que comais e bebais à minha mesa, no meu reino. E sentar-vos-eis em tronos, a julgar as 12 tribos de Israel. Lucas 22, 29, 30. No colégio dos 12, Simão Pedro ocupa o primeiro lugar. Jesus confiou-lhe uma missão única. Graças a uma revelação vinda do Pai, Pedro confessara: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mateus 16, 16. E nosso Senhor declarou-lhe então: Tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Cristo, pedra viva, garante a sua igreja, edificada sobre Pedro, a vitória sobre os poderes da morte. Pedro, graças à fé que confessou, permanecerá o rochedo inabalável da igreja. Terá a missão de defender esta fé para que nunca desfaleça e de nela confirmar os seus irmãos. Jesus confiou a Pedro uma autoridade específica. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Mateus 16, 19. O poder das chaves designa a autoridade para governar a casa de Deus, que é a igreja. Jesus, o bom pastor. João 10, 11, confirmou este cargo depois da sua ressurreição. Apacenta as minhas ovelhas. João 21, 15, 17. O poder de ligar e desligar significa autoridade para absolver os pecados, pronunciar juízos doutrinais e tomar decisões disciplinares na igreja. Jesus confiou esta autoridade à igreja pelo ministério dos apóstolos e particularmente pelo de Pedro, o único a quem confiou explicitamente as chaves do reino. Um antegozo do reino, a transfiguração. Números de 554 a 556. A partir do dia em que Pedro confessou que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo, o Mestre começou a explicar aos seus discípulos que tinha de ir a Jerusalém e lá sofrer, que tinha de ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Mateus 16, 21. Pedro rejeita este anúncio e os outros também não o entendem. É neste contexto que se situa o episódio misterioso da transfiguração de Jesus, no cimo de uma alta montanha, perante 3 testemunhas por ele escolhidas: Pedro, Tiago e João. O rosto e as vestes de Jesus tornaram-se fulgurantes de luz. Moisés e Elias aparecem e falam da sua morte, que ia consumar-se em Jerusalém. Lucas 9, 31. Uma nuvem envolve-os e uma voz do céu diz: Este é o meu filho predileto. Escutai-o. Lucas 9, 35. Por um momento, Jesus mostra a sua glória divina, confirmando assim a confissão de Pedro. Mostra também que, para entrar na sua glória, Lucas 24, 26, tem de passar pela cruz em Jerusalém. Moisés e Elias tinham visto a glória de Deus sobre a montanha. A lei e os profetas tinham anunciado os sofrimentos do Messias. A paixão de Jesus é da vontade do Pai.
O Filho age como servo de Deus. A nuvem indica a presença do Espírito Santo. Tota Trinitas Apparuit. Pater in você, Filius in nomine, Spiritus in nube clara. Apareceu toda a Trindade. O Pai na voz, o Filho na humanidade, o Espírito Santo na nuvem luminosa. Transfiguraste-te sobre a montanha e, na medida em que disso eram capazes, os teus discípulos contemplaram a tua glória, ó Cristo Deus. Para que, quando te vissem crucificado, compreendessem que a tua paixão era voluntária, e anunciassem ao mundo que tu és verdadeiramente a irradiação do Pai. No limiar da vida pública, o batismo. No limiar da Páscoa, a transfiguração. Pelo batismo de Jesus declaratum fuit mysterum primae regenerationis, foi declarado o mistério da nossa primeira regeneração, o nosso batismo. E a transfiguração est sacramentum secundae regenerationis, é o sacramento da nossa segunda regeneração, a nossa própria ressurreição. Desde agora, nós participamos na ressurreição do Senhor pelo Espírito Santo que atua nos sacramentos do corpo de Cristo. A transfiguração dá-nos um antegozo da vinda gloriosa de Cristo, que transfigurará o nosso corpo miserável para o conformar com o seu corpo glorioso. Filipenses 3, 21. Mas lembra-nos também que temos de passar por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Atos dos Apóstolos 14, 22. Era isso que Pedro ainda não tinha compreendido, quando manifestava o desejo de ficar com Cristo no cimo da montanha. Isso, ele te reservou, Pedro, para depois da morte. Mas agora, ele próprio te diz: desce para sofrer na terra, para servir na terra, para ser desprezado e crucificado na terra. A vida desce para se fazer matar. O pão desce para passar fome. O caminho desce para se cansar de andar. A fonte desce para ter sede. E tu recusas-te a sofrer. A subida de Jesus para Jerusalém. Números de 557 a 558. Ora, como se aproximavam os dias de Jesus ser levado deste mundo, ele tomou a firme resolução de se dirigir a Jerusalém. Lucas 9, 51. Por esta decisão, indicava que subia para Jerusalém pronto para lá morrer. Já por 3 vezes tinha anunciado a sua paixão e a sua ressurreição. E ao dirigir-se para Jerusalém, declara: não se admite que um profeta morra fora de Jerusalém. Lucas 13, 33. Jesus recorda o martírio dos profetas que tinham sido entregues à morte em Jerusalém. No entanto, continua a convidar Jerusalém a reunir-se à sua volta. Quantas vezes eu quis agrupar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintainhos sob as asas. Mas vos não quisestes. Mateus 23, 37b. Quando já avista Jerusalém, chora sobre ela e exprime, uma vez mais, o desejo do seu coração. Se neste dia também tu tivesses conhecido que te pode trazer a paz. Mas agora isto está oculto aos teus olhos. Lucas 19, 42. A entrada messiânica de Jesus em Jerusalém. Números de 559 a 560. Como vai Jerusalém acolher o seu Messias? Embora tenha sempre evitado as tentativas populares de o fazerem rei, Jesus escolheu o momento e preparou os pormenores da sua entrada messiânica na cidade de David, seu pai. Lucas 1, 32.
e é aclamado como filho de David e como aquele que traz a salvação. Hosana quer dizer então o salva. Dá a salvação. Ora, o Rei da Glória, Salmo 24, 7, 10, entra na sua cidade, montado num jumento. Zc 9, 9. Não conquista a filha de Sião, figura da sua igreja, nem pela astúcia nem pela violência, mas pela humildade que dá testemunho da verdade. Por isso é que, naquele dia, os súbditos do seu reino são as crianças e os pobres de Deus, que o aclamam, tal como os anjos o tinham anunciado aos pastores. A aclamação deles: bendito o que vem em nome do Senhor. Salmo 118, 26, é retomada pela Igreja nos Santos da liturgia eucarística, a abrir o memorial da Páscoa do Senhor. A entrada de Jesus em Jerusalém manifesta a vinda do reino que o Rei Messias vai realizar pela Páscoa da sua morte e da sua ressurreição. É com a sua celebração, no Domingo de Ramos, que a liturgia da Igreja começa a Semana Santa. Resumindo: Números de 561 a 570. Toda a vida de Cristo foi um contínuo ensinamento. Os seus silêncios, os seus milagres, os seus gestos, a sua oração, o seu amor pelo homem, a sua predileção pelos pequenos e pelos pobres, a aceitação do sacrifício total na cruz pela redenção do mundo, a sua ressurreição, tudo é atuação da sua palavra e cumprimento da revelação. Os discípulos de Cristo devem conformar-se com Ele até que Ele se forme neles. Por isso, somos assumidos nos mistérios da sua vida, configurados com Ele mortos e ressuscitados, até que reinemos com Ele. Pastor ou mago, ninguém pode atingir a Deus neste mundo senão ajoelhando diante do presépio de Belém e adorando o oculto na fraqueza de uma criança. Pela sua submissão a Maria e a José, assim como pelo seu trabalho humilde em Nazaré durante longos anos, Jesus dá-nos o exemplo da santidade na vida cotidiana da família e do trabalho. Desde o princípio da sua vida pública, desde o seu batismo, Jesus é o servo inteiramente consagrado à obra redentora, que consumará pelo batismo da sua paixão. A tentação no deserto mostra Jesus como o Messias humilde, que trunfa de Satanás pela total adesão ao desígnio de salvação querido pelo Pai. O reino dos céus foi inaugurado na terra por Cristo, e resplandece para os homens na palavra, nas obras e na presença de Cristo. A Igreja é o germen e o princípio deste reino. As suas chaves são confiadas a Pedro. A transfiguração de Cristo tem por fim fortalecer a fé dos apóstolos em vista da paixão. A subida à alta montanha prepara a subida ao Calvário. Cristo, cabeça da Igreja, manifesta o que o seu corpo contém e irradia nos sacramentos. A esperança da glória. Colossenses 1, 27. Jesus subiu voluntariamente a Jerusalém, sabendo perfeitamente que ali ia morrer de morte violenta, por causa da oposição dos pecadores. A entrada de Jesus em Jerusalém manifesta a vinda do reino, que o Rei Messias, acolhido na cidade pelas crianças e pelos humildes de coração, vai realizar pela Páscoa da sua morte e ressurreição.